Primeiramente, né? Quem nunca passou uma ansiedade, ficou angustiado, hoje mesmo, né? Quem passou nervoso no trânsito, chegando atrasado, ou com problemas aí, né? Nas relações familiares, problemas na relação no trabalho. Aí as suas relações, muitas vezes, quando você se sente rejeitado aí na sua igreja ou no lugar onde você vai, na sua religião, e de repente você fica angustiado, com o coração apertado, não sabe como lidar com essas sensações que são também corpóreas, e a sua mente começa a acelerar, você começa a ter um mal-estar, você não consegue se concentrar, parece que os pensamentos vão caindo pelo meio da estrada, você vai fazer uma coisa ali, de repente você começa a fazer uma coisa, lembra de uma outra coisa, você vai ficando angustiado porque, enfim, você não consegue nem prestar atenção no que você está fazendo. Então tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade, de inúmeras situações. Pode entrar. Olá, quem está aí, rapaz? Tudo bom? Seja bem-vindo. Eu conheço ele faz uns 10 anos, né? Mais, né? Uns 15 anos. Que bom, rapaz, depois de tanto tempo, né? Então vamos lá, gente. Nós estamos falando aqui, né, sobre ansiedade, então, né? Então, quem nunca teve ansiedade? Ansiedade tem ansiedade normal e ansiedade doença. Né? Então, quando você tem um compromisso, é normal você ficar ali apreensivo, organizando, que nem eu organizar essa palestra, né? Eu pensei sobre ele várias vezes por dia, cheguei aqui, continuei pensando sobre o assunto. E é claro, essa ansiedade faz com que você organize muitas vezes o seu tempo, você organize uma palestra, você organize o seu trabalho. E se você não tiver isso, que é uma ansiedade sinalizadora, você vai simplesmente abandonar as coisas ali do lado e esquecer, e quando você vê, já deixou de fazer. Então, existe a ansiedade normal e existe a ansiedade doença. Né? Dentro da ansiedade doença, hoje, nós vamos falar sobre as causas espirituais, então, dessa ansiedade. E é claro, não posso falar sobre causas espirituais da ansiedade sem nós nos referirmos ao livro que mais nós falamos aqui nas nossas palestras sobre a parte espiritual, que é a Bíblia. Hoje, eu trouxe uma Bíblia nova aqui nessa palestra, que eu nunca trouxe, mas eu uso muito isso aqui quando eu estava falando no Instagram, né? Que é a King James, eu gosto muito dela. E o que nós podemos pegar na Bíblia e que faz parte, então, né, de alguma instrução que acontece na Bíblia e que nos faz ficar muito ansiosos porque a gente não presta atenção nestas palavras que estão aqui escritas. E eu vou começar com uma coisa muito simples, gente. Quem nunca teve angústia de morte? Angústia porque alguém ficou doente na família, está com câncer, está com HIV, né? As pessoas agora passaram por uma pandemia aí de Covid, que causou uma pandemia de ansiedade, uma pandemia de depressão, um medo muito angustiante que chega a ser pavor, né? Pavor de doença, pavor de ser assaltado, chegando até uma síndrome do pânico, muitas vezes, que a pessoa fica paralisada, tamanho horror que acontece na mente dessas pessoas que estão interligadas aqui, né, com o coração, e o coração dispara, e a pessoa fica preso nesses pensamentos, e ela fica escravidão desses pensamentos. Então, eu gostaria e quero falar com vocês, em primeiro lugar, que é muito interessante um conceito que está... Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos aí. Então, veja bem, eu quero ler para vocês Gênesis capítulo 3. Né? Porque em Gênesis capítulo 3, Deus havia dado uma orientação, né, ao homem e à mulher, Adão e Eva, para que não comessem a fruta do bem e do mal. De repente, se vocês comerem daquela fruta, foi declarado que vocês morrerão. E aí o que aconteceu? A Eva foi lá, veio a serpente, essa história que todos conhecem. De repente ela foi seduzida. Você pode comer que você não vai morrer. E claro, a Eva foi lá, deu um pedaço para Adão, comeu a fruta. E assim que comeu, aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro seus olhos abriram e eles passaram a ter uma coisa chamada consciência. A consciência do bem e do mal. E aí o que aconteceu? Deus veio e Adão começou a se esconder. Porque ele teve vergonha, se sentiu nu.
Ou seja, ele passou a ter umas sensações que ele não tinha antes. Ele passou a ter umas percepções que não tinha antes. Percebeu que fez coisa o quê? Que não devia. Começou, opa, o que está fazendo, Adão? Não, eu senti medo aí, porque eu vi seus passos e tal. Ou seja, ele começou a passar uma coisa que não tinha anteriormente. E o que aconteceu após esse fato? Então, gostaria de ler para vocês aqui, tá certo? Então, o que Deus disse para eles? Para a mulher, lá no verso 16 do Gênesis capítulo 3, verso 16, para a mulher Deus sentenciou, o Senhor sentenciou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia darei à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Ou seja, já declarou que vai ter o quê? Treta no seu casamento, vai ter treta nas suas relações. Ou seja, aí vem Paulo no Novo Testamento e fala: ó, gente, eu aconselho vocês a não casar, permaneça como eu. Se você casar vai dar treta. Mas Deus já tinha dito isso no começo do livro de Gênesis. E ele disse isso depois que o homem passou a ter consciência dessa palavra, tá certo? Do bem. Então vamos dividir aqui, ó. Do bem. E essa palavra, consciência, é muito importante, porque aparece no campo da nossa consciência essa questão de bem e do mal. Porque antes, eu imagino, eu morava no interior, ou quando a gente viaja para o interior, eu vejo o gado lá, comendo no pasto. Eu fui para Porto Alegre no pleno inverno, maior frio, chuva, e o gado estava como? Estava que nem Adão e Eva no paraíso. Maior frio, eles estavam lá comendo a grama, olhando um lado. Eu pensei até que fosse boneco imitando o gado. Por quê? Eles não estavam se incomodando, não estavam tendo preocupação se está certo, se está errado, bem e mal, e estava lá de boa. Era isso que eu imagino que acontecia antes com eles, mas depois Deus declarou, agora eles ficaram igual a nós, conhecedores do bem e do mal. E aí o que acontece? O que Deus disse para Adão? Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia de comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, e todos os dias da nossa vida você vai ter que trabalhar de sol a sol, haverá sofrimentos e não terá descanso. Ou seja, se você perceber, todos que nós atendemos aqui, independente se a pessoa tem dinheiro no banco, se não tem dinheiro no banco, o que ela sente? Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E parece que quanto mais trabalha, mais ganha dinheiro, parece que o cara tem que trabalhar mais e fica mais agoniado, mais ansioso. Né? E aqui já estava dizendo que você vai fazer isso durante toda a vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer da planta do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Ou seja, ao longo da tua vida, até você morrer, o que veio do pó vai voltar para o pó, você vai ter agonia, sofrimento, trabalho. Isso foi o que aconteceu quando Adão e Eva experimentaram e abriram os olhos do bem e do mal. E o que isso tem a ver com a parte espiritual? Como é que a gente se livra do maior medo que nós temos, que a gente começou a falar? Medo de doença, medo da morte. Então a gente vê que é normal, cada um que vê um ente querido doente, o coração aperta, parece que mesmo a gente tendo experiência com Deus, a gente faz o quê? Esquece que Deus existe e vem aquela agonia, né? Parece que não acaba e depois que vai, então a gente entra no processo de luto que é normal e vem o sofrimento do luto e fica grudado, e fica agoniado, ansioso, parece uma coisa eterna. Então, veja bem, onde é que eu quero chegar? Como é que nós nos livramos de uma agonia que vai acontecer ao longo de todo mundo? Então não tem como você se livrar disso. E onde está escrito isso?
está aqui. Vamos lá. Em João, tá certo? Se vocês quiserem anotar. Em João, capítulo 16, tá certo? Aqui, ó. Jesus estava anunciando, né, que ele ia partir e ia deixar os seus discípulos ali, tá certo? E ele diz o seguinte, lá no verso 33 de João 16, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, aflições, ansiedade, angústia, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O que tem de importante nessa orientação de Jesus? Se no começo de Gênesis Deus declarou nossa morte, somente em Jesus nós teremos paz, nós teremos o quê? Ali, ó. Tende fé e coragem. Eu venci o mundo, mas nesse mundo você vai ter aflição. Você vai ter ansiedade, você vai ter preocupações, você vai ter uma coisa que é natural do ser humano. E como é que a gente vai conquistar essa paz que está dizendo na Bíblia, que transcende toda a compreensão humana, que está escrito aqui? Onde é que nós vamos buscar paz se o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição? E como a gente vai fechar essa equação, gente? Não é uma boa pergunta? Reflita aí. Olhando sobre essa perspectiva, tá certo? Mas a resposta, particularmente para mim, está no final da história, onde começa ali, Jesus foi crucificado, foi morto, foi ressuscitado, aí o jogo começou a mudar. Ele não tinha uma missão, para quem lê a Bíblia? Ele não veio aqui para salvar o cidadão? Aí todo crente fala do plano da salvação de Jesus e de Deus para o homem. Você sabe que eu nunca dei atenção para isso, não? Eu focava em outras coisas. Falei, cara, eu quero aprender psicanálise, eu quero aprender a lidar com a minha amígdala cerebral, mas não quero saber de plano de salvação. Mas isso faz sentido profundo. Por quê? Porque a Bíblia também diz, os justos, os separados para Deus, viverão pela sua fé. Então, através da fé, pode entrar. Vocês fazem parte do cenário, ó, vai passando aí. Então, veja bem, tem várias passagens, mas o justo viverá pela fé, né? Então, o que é pela fé que nós vamos vencer isso? Qual a fé que Jesus transmitiu para nós, né? Na qual, através do seu ministério, dos 30 anos até os 33 anos, ele mudou a nossa percepção de mundo, a nossa percepção sobre nós mesmos, a nossa percepção sobre o mundo espiritual, inclusive sobre o quê? A vida e a morte. Entenda que Jesus fez todos os atributos que aconteceu no Velho Testamento, que é multiplicação de pães, ou o maná que caiu do céu. Aparecia água de onde não existia da rocha. Ele ressuscitou mortos, ou seja, tinha autoridade sobre a vida e a morte. Multiplicação de pães, ele curou leprosos, curou enfermos ali, né, cegos, coxos, mancos. Controlou o vento, a tempestade, o único que controlou vento e tempestade ao longo dessa história. Ou seja, todos os atributos de Deus. Por isso, para o cristão, Jesus não é um simples profeta. Jesus foi Deus. É diferente de outras religiões. Então, Jesus foi Deus. E o que isso tem a ver, gente? Se Deus se fez carne e mostrou para nós como devemos viver, como nós devemos viver para quê? Conquistarmos o quê? A vida eterna. Não é isso que ele está dizendo aqui? Mas isso, como é que a gente vai acreditar nesse negócio de vida eterna? Não é verdade? Você acha que você tem um milagre na sua vida, que é o que as pessoas já tiveram aqui? Teve experiência com Deus, bateu o carro, eu capotei 3 vezes aos 18 anos, não morri.
Aquele dia eu comecei a ter fé, sabia? Fiquei a manhã inteira orando assim para ninguém morrer, porque falei, cara, esses caras morreram, eu estava com 4, 5 pessoas dentro do carro, meu amigo só fraturou o fêmur, e de repente eu fiquei, de repente não aconteceu nada, ninguém, o carro deu 3 cambalhotas, para mim foi um milagre, porque o carro deu perda total, pode entrar. Então nessa hora que o calo apertou, o que aconteceu comigo? Tudo aquilo que eu aprendi na igreja católica quando eu era criança, né, eu fiz o catecismo, tudo mais, fui batizado, crismado, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só que, quando Deus veio, me concedeu a graça, a misericórdia, ninguém morreu, eu vi que também não aconteceu absolutamente nada, não cortei nem a pele, gente. Ou seja, eu tive uma experiência de ter uma graça, uma misericórdia de Deus na minha vida. Naquele momento, o que aconteceu comigo? Tive medo de que meus amigos morressem, tive medo que as pessoas fossem para algum lugar. Eu não sabia, porque o pessoal foi de ambulância, né? O SAMU passou, levou um monte de gente lá, o resgate, e eu fiquei lá do lado do carro, assim, aí passavam uns carinhas assim, putz, esse cara deve ser muito barbeiro ter feito isso. Eu falei, não, o cara é muito barbeiro mesmo. Eu fiquei lá, em vez de ir para a faculdade, eu fiquei lá até umas 9 horas da manhã, até o guincho tirar, e o acidente foi umas 4 horas da manhã. Deu perda total no carro. Então, nesses momentos, parece que não, eu era descrente de nada. Falei, Deus não existe. Mas na hora que o calo apertou, o que aconteceu? Veio a fé, veio alguma coisa dentro de mim, falei, Deus me dê livramento, aí me dê misericórdia com meus amigos. Né? Pois bem, isso fez com que fortalecesse a minha fé? Não. E eu falei, nossa, aconteceu um milagre aí. Mas voltei a ser o que era, aquele adulto, jovem, saindo da adolescência, ia para as baladas, bebia, fazia muita caca na minha vida e não acreditava em nada, gente. Mas o que acontece? Né? Então nós vivemos a nossa vida fazendo o quê? Um monte de coisas que nos mal. Aquilo só estava me causando mal. E se eu for contar a minha história, que está no YouTube, um monte de história, muitas coisas eu fazia, estava desse lado, não estava desse lado. E é claro, paguei a pena, deu perda total no carro? Deu. Mas o que acontece com o cidadão? Né? Então, se aqui na Bíblia está escrito que no mundo tereis aflição, a gente vai bater carro, a gente vai falir o negócio, a gente vai ter doença, a gente vai ter uma coisa. E aí vem aqui em Marcos capítulo 16, tá certo? Marcos 16. Cadê? Marcos 16, no verso 16. Vocês podem acompanhar, porque Jesus, ele tinha sido morto, crucificado, morto, ressuscitou ao 3º dia, e voltou para as mulheres, apareceu para as mulheres, e falou, olha, marca um jantar aí que eu vou cear com vocês. E as mulheres foram, né? Encontramos com Jesus aí. E o que aconteceu com os discípulos? Ninguém acreditou. Aí Jesus aparece para eles e fala, cara, quem é vocês que eu disse que ia acontecer e vocês não ouviram? Aí ele diz assim, aqueles que crerem e for batizados será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporarão as mãos, e eles serão curados. Ou seja, quem crê será salvo, terá vida eterna. É claro, os discípulos não acreditaram, assim como a gente não acredita hoje. Porque a gente é muito tomeísta, eu digo que eu sou tomeísta. Eu preciso ver para crer, eu preciso experimentar isso para passar a crer nas coisas. E o que está dizendo aqui? Aqueles que crerem na ressurreição curarão enfermos, expulsarão demônios, terão vida eterna. Isso tem algumas traduções. Então, é fácil crer nisso, gente. A gente crê da boca para fora. Não é verdade? Mas como é que nós podemos chegar lá, aumentando a nossa fé, principalmente que Jesus veio,
O Jesus histórico foi escrito por vários autores aí, de uma forma diferente, mostrando que a nossa vida carnal, nós temos uma vida espiritual. Por isso eu falei, qual é a causa da sua ansiedade? A causa espiritual da nossa ansiedade? É falta o quê? Falta de fé. Fé em quê? Tudo bem, você pode não crer na vida eterna, você pode não crer e nem se preocupar, porque você é jovem. Quando eu era jovem, eu não acreditava mesmo. Depois que eu passei dos 50, com diabetes, hipertensão, colesterol, eu falei, Jesus, será que esse negócio é real? Porque quando a gente é jovem, não vai se danar, não tô nem aí, fala, esses caras são fanáticos religiosos. Foi o que eu pensava quando eu era jovem. Mas à medida que nós vamos experimentando a nossa fé, e aí eu fui em todas as religiões. Eu falei aqui, fui no kardecismo, fui no Seichonoe, fui no budismo, né, fui nas igrejas pentecostais, fui em qualquer lugar. Eu estava procurando fora aquilo que estava dentro de mim. E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, não procure fora o que está dentro de vós. Então eu fui procurar fora respostas para a minha vida para controlar a minha ansiedade, angústia e falta de fé. E aí, como é que a gente vai melhorar essa situação na nossa vida? Falando em ansiedade. Eu quero ler mais um último trecho aqui, senão eu vou parecer pastor aqui, né? Vim falar de ansiedade. Mas Filipenses capítulo 4, tá? Se vocês quiserem anotar aí, que é uma passagem muito famosa aí, né? Para quem estuda a Bíblia. Tá lá, ó. Paulo escrevendo para os Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 6, está escrito assim, não andeis ansiosos por motivo algum. Então, não andeis ansiosos. Jesus disse isso também no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6. Por que tu anda ansioso? Olha aí a natureza como, né, os pássaros, os lírios do campo, sobrevivem, comem, se vestem tão bem, e você anda preocupado no seu dia a dia, né? Mas aqui Paulo diz assim, então, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Então, olha para Deus, suplica, entre em comunhão. Aquilo que eu já disse em várias palestras atrás, uma das traduções de oração, né, então está lá, em oração e súplica com ação de graça. Oração é olhar para dentro, não ficar só olhando para fora. Olhar para dentro de nós mesmos. Só que dentro de nós mesmos tem o quê? Muitos traumas, muitos medos, muitas angústias. Por isso a gente não olha para lá. Então aqui está dizendo, não andeis ansiosos, olhe para dentro. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui tem uma palavra que para a psicanálise é muito importante. Porque guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Você sabe a diferença, não? De coração e pensamento que está aqui no cérebro? Onde pega a sua ansiedade quando vem? Além de sua mente ficar acelerada, o que acontece com o seu coração? Fica disparando. Fica dando aquelas borboletinhas no estômago. Dá vontade de fazer cocô, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de sair correr, dá vontade de sumir, e a mente embaralha, não é verdade? E aqui está lá, em oração de súplicas, ou seja, olhe para dentro, na presença de Deus, tá certo? Na graça de Deus, e a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. O que está falando aqui? Que aquilo que está na sua mente, no seu coração disparando, tem que estar aonde? Em Cristo Jesus. Aí vem assim, lá no verso 9, tudo que aprendestes, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Paulo está dizendo assim, ali em outros versos, vai, seja imitadores de mim, para você ter esta paz. Eu creio que Paulo foi seguindo a vida dele, não é verdade? Brigava com todo mundo, chegou no final da vida de que jeito? Não muito angustiado, né? Tanto é que ele foi para Roma lá e falou, pode cortar o meu pescoço, que agora eu não estou angustiado, estou com medo da morte, não estou com medo de nada.
E se vocês pegarem os apóstolos, eles foram assassinados. Vocês conseguem imaginar se eles estavam angustiados ou estavam tranquilos? Não. Eles estavam tranquilos, na minha opinião. Assim como Estevão sendo apedrejado lá, por Paulo inclusive, que estava lá assistindo, ele estava olhando para quem? Para Jesus, é o que está escrito nas Escrituras. Como é que a gente pode ter essa experiência, gente? Então, o que do ponto de vista psicanalítico está escrito aqui, ó, né? Do vosso coração e do vosso pensamento. Eu vou fazer um desenho agora, vamos parar de ler Bíblia e falar uma coisa muito interessante, ó. Tá certo? Eu gosto de fazer esse desenho aqui para vocês, tá certo? Que é o nosso cérebro, certo? Aqui está a nossa cabecinha, aqui está nosso cérebro. E vem até aqui embaixo na coluna, né? Só que algumas coisas estão aqui no cérebro número 1, número 2, número 3, que eu sempre falo. Mas o nosso cérebro emocional, que é responsável aí pela nossa vida emocional, é bem no meio do cérebro. Aqui está o nosso cérebro racional. E aqui está nosso cérebro que está ligado ao nosso sistema nervoso aí, instintivo. E esse cérebro aqui, que é carinhosamente chamado de reptiliano, para quem nunca ouviu, tem um ramo do nervo aqui, ó, que vai para o coração. Que vai para o pulmão direito, o pulmão esquerdo, vai para o intestino. Tanto é que quando a gente está ansioso, nervoso, fica o quê? Dá vontade de fazer cocô, dá diarreia, dá essa palpitação que a gente falou. Vem sintomas que está ligado no pensamento racional nosso. A gente começa a olhar uma coisa, começa a ter medo. Você começa a olhar para o Covid, vem medo. Você começa a olhar para a doença, vem medo. Você começa a olhar, sair à noite e aí, com medo de sair para ser assaltado. Então, assim, essa ligação do nosso pensamento, que é racional, com o nosso corpo, que está ligado aqui ao nosso coração, tá certo? Em Filipenses capítulo 4, está dizendo assim, ali, seguindo, veja o que é justo, veja o que é bom, veja o que é zeloso, guarde tudo e fique com isso. Então tem a ver com o mal. Então, em Gênesis capítulo 3, o homem comeu a fruta do bem e do mal. Do bem e do mal. Paulo e Jesus vêm sempre dividindo o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que é legal. Não é verdade? A Bíblia é um livro de princípios. E quando você seguir, o que acontece? Você vai seguir alguma coisa que com certeza vai dar certo no seu lado financeiro, no seu casamento, nas suas relações interpessoais. E se você guardar o bem, o que acontece? Seu pensamento vai estar bom, você não tem culpa no cartório, você não fez nada errado, as coisas estão acontecendo, tá certo? E não vai deflagrar o seu coração optando. Está seguindo isso? Não. Estou falando do lado espiritual. Estou falando do lado do mecanismo de defesa dos traumas nossos. Esquece o trauma por enquanto. Tem trauma? Tem. Trauma fica para a próxima aula. Estou falando, né? Nós seguimos princípios. Tá certo? Princípios. Porque nós começamos a ter consciência do bem e do mal. Eu costumo dizer assim, Deus criou os céus, separou da terra. Criou a luz, separou da escuridão. Criou o homem, separou a mulher, certo? Está lá em Gênesis. Ou seja, criou uma coisa e separou outra, criou uma coisa e separou outra. Quando o homem comeu a fruta, o que aconteceu com a consciência dele? Abriu o bem e o mal. Aí Deus foi descansar. E quem é que tem que passar a vida inteira trabalhando para separar o bem do mal? Dentro de nós? Somos nós mesmos. Então, se vocês vieram aqui para essa palestra, vocês têm que começar a ver o que é, não a palavra pecado, que muita gente que não conhece a Bíblia vai falar, esses caras só falam em pecado. Eu não estou falando isso. São coisas, princípios de vida que vai te conduzir
a uma vida bem melhor na qual você estava. Para além de uma religião, para além de uma coisa, falar pecado, não sei o que é pecado. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você começa lá, né, ver que Deus criou tudo isso, e nós tivermos consciência que nós temos que separar o bem do mal dentro do nosso cérebro, tá certo? Então, isso tudo está onde? Na sede do controle das nossas ações, comportamentos, que chama cérebro. Então, a Joyce Meyer tem um livro, Onde está o campo da batalha espiritual? Na mente, no cérebro. Paulo lá, Romanos 12:2, vai dizer assim, transformai-vos, não conformai-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não conformar com esse mundo, que mundo é esse, gente? Que mundo é esse? É o mundo lá fora que você está olhando? É o mundo da sua oração que você está olhando para dentro? É esse mundo aqui. A gente tenta mudar lá. Entende o que eu estou dizendo? Não? Toda a Bíblia está olhando, mandando você pegar a sua cruz e seguir Jesus. Entende? Não? Se a gente acompanhar essas palestras, vocês estão vendo. Se você começar a olhar isso do ponto de vista mental, a gente tem que fazer o quê? Olhar para dentro e mudar esse mundo. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz, vai e ora em secreto. Não vá nas praças públicas ali, né, como os fariseus. Onde é o seu quarto secreto? Aqui. Entende, não? Mas aí as pessoas ficam procurando um lugar, mas tem que encontrar. Você pode ir lá a qualquer lugar. Mas imagina que eu falo isso para meus pacientes. Se você imaginar Davi na frente do Golias, gigante, ele estava no quarto secreto da onde? Olhando para Deus. Ele estava tranquilo, não estava ansioso. Ele estava na sua fé em Deus. Se você olhar Estevão sendo apedrejado por Paulo e as pessoas, ele estava vendo Jesus da onde? Aqui de dentro. Ele não estava no quarto, ele estava aqui, em paz na sua mente. Por isso eu disse, todos os apóstolos que seguiram e aplicaram os ensinamentos de Jesus na vida dele, pode ter sido preso, que nem Paulo, um monte de vezes. Sofreu 3 naufrágios, sofreu surra de vara, trocentas chibatadas. Toda vez que estava batendo, ele estava onde? Em paz aqui. Eles podiam prender o corpo de Paulo, mas a mente dele estava onde? Tranquilo. Entende, não? Se você pegar Paulo no começo, antes da conversão dele, ele era que nem eu, que nem você, que queria matar todo mundo lá fora. Ah, você é culpado do meu sofrimento. E ficava brigando com o mundo lá fora. Eu tenho certeza que depois que Jesus disse, mostrou a ressurreição da carne, por isso, em outra tradução, assim, quem crer na ressurreição terá vida eterna, expulsará demônios da onde? Daqui. Curarão enfermos. Qual é enfermo? Daqui. Entende, não? Se eu estou pensando em curar a enfermidade dos outros, estou olhando para o outro. Mas toda a Bíblia aprenda a olhar para você. O que essas palavras têm a ver comigo? Então, se eu crer na ressurreição, vou perder o medo da morte, que está em Gênesis capítulo 3. Espiritualmente, eu vou começar a trabalhar de uma outra forma. Então, não é o mundo lá fora que vai me causar aflição. Então, quando eu falo, né, as causas espirituais da ansiedade, do ponto de vista cristão, está tudo escrito na Bíblia. Então, qual é a causa da ansiedade? Eu não conseguir aplicar o que Jesus nos ensinou. Porque está lá em Filipenses, se você entrar em oração, de graça, olhar para dentro, na verdade, guardar o que é bom, o que vai acontecer? Você vai ter uma paz que transcende qualquer entendimento. Mas faça como eu e me imitem. Ou Jesus vai dizer assim, né? Quem é da minha família? Ele vai dizer, são aquelas pessoas que ouvem e praticam aquilo que eu estou ensinando. Ótimo. O que ele ensinou? Qual é o oposto do amor? O ódio. Por incrível que pareça,
Essas duas palavras definem muito bem. No mundo tereis aflição, o mundo jaz no maligno. Onde está o mundo natural? Onde nós vivemos? Onde vai dizer que quem domina aqui é Satanás. O tipinho que fica te atazanando e você fica aceitando muitas vezes sentimentos de ódio. Aí vai falar sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. Esse reino de Deus é construído por amor. E Jesus veio nos ensinar a amar. Esse é o bem. Por isso que ele vai dizer para você que quem estiver aqui, o verdadeiro amor, joga fora todo o medo. Só que dentro de nós tem o quê? Eu vou dizer assim, se a gente colocar assim, você tem ódio? Não. Você fica com raiva? Não, eu fico com raiva. E tem gente que fala, não fico com ódio e fico com raiva. Principalmente os cristãos, muitos, não sinto nada. Mas você passa nervoso? Ah, isso eu passo. E por que você fica nervoso? É porque eu penso que minha esposa tem que fazer aquilo e ela me deixa nervosa, porque faz tudo ao contrário. Ou como uma vez eu atendi uma senhora muito nervosa. É uma vozinha que tinha 70 e poucos anos naquela época. Eu ainda tinha uns 40 na época. Eu atendi ela no pronto-socorro. Ah, minha pressão alta é do nervoso. Nossa, eu sou muito nervosa. Aí eu perguntei assim, o que te deixa nervosa? Ah, são meus netos. Mas como assim? Ah, porque eu cuido dos meus netos e eles não me ouvem. Ah, então você tem raiva deles. Não, eu só fico nervosa. Não, você tem raiva. Mas por que você está dizendo que eu tenho raiva? Mas por que você fica nervosa? Ah, porque eles não me ouvem, não me obedecem, não faz isso, não faz aquilo outro. Eles só ficam fazendo lá as coisas que... Resumindo, ela tinha um desejo de que os filhos, os netos, ouvissem ela. E esse desejo era frustrado. Já teve frustração no desejo, não? Quando alguém te frustra no desejo, como é que você fica? Fica com raiva. Então, só que raiva a gente traduz por nervoso. Ou você me deixa ansioso. O que você está fazendo está me deixando nervoso, está me deixando ansioso, estou ficando agitado. Então, resumindo de uma coisa, tá certo? Vou resumir, depois esse assunto é muito extenso. Gente. Nesse exemplo de um desejo de uma senhora que devia controlar um monte de criança e não conseguia controlar, ficava frustrada, ficava com raiva, ou ficava com ódio, aí todo o corpo dela estava em trevas, todo o corpo ficava doente e a pressão subia, o diabetes compensava. Mas como é que se trata isso, gente? Eu vou resumir, porque senão na próxima semana vocês voltam, senão eu vou ficar estendendo muito esse assunto. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Que é a causa da nossa ansiedade? Se não vieram buscar a causa da nossa ansiedade, vocês vão levar essa palavra, semana que vem vocês vão voltar. De tudo que eu estou falando aqui, eu vou dar um exemplo, né? Agora, recentemente, a gente desejava que um determinado candidato ganhasse. De repente, ganhou outro. O que acontece com você? Fica frustrado, muitas vezes fica com raiva. Parece que o mundo vai acabar. Tem gente querendo mudar do país que eu conheço. Tá certo? Nós não estamos falando de partido político, mas estamos falando de pessoas que ficaram frustradas, ficaram ansiosas, ficaram nervosas, achando que o mundo vai acabar. E Jesus vem e diz assim, né? Meu reino não é desse mundo, porque o reino deles é aqui, ó. Está baseado nisso daqui, que é outras palestras que eu já falei. Mas a pergunta é, qual é a origem da ansiedade, espiritual da ansiedade? Entenda uma coisa, nós não estamos falando do mal, que a gente tem que separar do bem. Biblicamente, o mal, o anjo caído, quis fazer o quê? Quis sentar no trono de Deus, quis ser melhor que Deus, quis mandar em tudo. Não é verdade? Ele quis ser onipotente. E quando você estudar Freud, um dos melhores textos dele, chamado Totem e Tabu, ele provou para mim, que eu era onipotente. Eu queria fazer as minhas vontades, os meus desejos, e eu vivia frustrado, vivia ansioso, e não conseguia chegar perto de Deus.
Ou seja, eu comecei a estudar e falei, caramba, e é verdade. Em todo lugar que eu fui, eu orava, eu jejuava, eu rezava, fazia um monte de coisa para que Deus fizesse o quê? A minha vontade, onipotentemente. Eu casei com a Midori, eu queria mandar na vida dela. Eu me frustrava, ficava nervoso, ficava angustiado, pensei em separar por causa da minha onipotência. E se você perguntar para ela, ela teve o mesmo sintoma por causa da onipotência dela. E ao longo de tanto estudo, depois de 30 anos, eu descobri que essa palavra onipotente que está enraizada no nosso cérebro de querer mandar em tudo. Pode ver, um casamento, um quer mandar no outro. Dá treta. Não viu lá em Gênesis capítulo 3? O homem vai mandar na mulher e a mulher quer mandar no homem, vai dar treta? Então tá lá em Gênesis capítulo 3. A onipotência humana, gente. É os pais querendo mandar nos filhos e hoje em dia tá tendo maior treta aí na família porque ninguém se entende mais. E a ansiedade vai aumentando, está tendo epidemia de ansiedade. E ninguém larga a mão da onipotência, se colocando no lugar de Deus, inclusive em relação à doença. Então muitas pessoas vão pedir a Deus e quando não acontece, o que acontece? Eles perdem a fé, ficam doentes e se afastam de Deus. Uma coisa interessante, a gente fala, ser onipotente ou querer mandar, mas eu não quero mandar nada. Eu vou trocar isso para vocês para ficar mais fácil. É que eu sei o que é melhor. Então eu tento impor para o outro o que eu acredito que é o melhor para ele. Não fica mais palatável? Quando você fala assim, eu quero mandar, parece que é uma coisa muito agressiva. Mas todo mundo acredita que sabe o que é melhor para o outro. E por amor, olha que loucura, por amor, querendo o melhor do outro, muitas vezes acaba invadindo isso, que é o mandar. Tá? Então essas coisas são muito sutis. Só andando, quando o Pedro estava dizendo assim, o cristão tem que ficar em paz aqui dentro, não sei o quê. Eu vou fazer um parênteses, porque eu já conversei com muitas pessoas que falam que cristão é tudo pastel, não liga para nada, não quer saber de nada, não tem atitude, porque tá tudo certo. Tá? Dependendo da forma como você for entender isso, fala assim, então ele não vai ter ambição, ele vai estar tudo certo. Não, a ideia é a seguinte, se você entende o que te perturba aqui, você vai diminuir a quantidade de impulsos que vão vir do inconsciente. Isso é conhecimento, autoconhecimento. Eu tenho que conhecer o que me incomoda, o que tem gatilhos, quais são os gatilhos que fazem com que eu tenha comportamentos ou emoções que não se aplicam no momento. Tá? Então o ser humano tem uma rede de memória absurda. E muitas vezes uma memória lá do passado, num gatilho hoje, traz uma emoção do passado para hoje. E aí no impulso eu perco a noção do que eu estou fazendo. Então quando a Bíblia diz, transformados pela renovação da vossa mente, é que quando você conseguir isso, você vai ter mais domínio próprio. Então você vai conseguir lidar com as suas situações do dia a dia, crescer, desenvolver, saber dizer não, saber pedir quando for necessário, saber se portar e falar sem atribuir coisas passadas para hoje. Se vocês observarem dois adultos brigando, um casal brigando, quem olha de fora fala, gente, parece duas crianças. Pelo motivo que eles estão brigando. Quantas vezes eu e o Pedro não brigamos e ficava de mal um tempão. E depois chegava à conclusão que está falando a mesma coisa. Porque o casal quer a mesma coisa. O objetivo no final é o mesmo. Só que cada um tem um ponto de partida que acredita que é o melhor. Então a gente ficava brigando muitas vezes pelo ponto de partida. Mas não chegava a conversar onde queria chegar. No final, sempre vão querer a mesma coisa. Estão caminhando junto. Só que eu parto desse ponto. Ele parte de outro. Parece que são coisas distintas. Né? E os caminhos acabam confluindo. Depende da forma como lida. E lógico, sempre é possível mudanças. Mas uma coisa que você tem que prestar atenção é isso. Quando se diz, você vai ficar em paz aqui, você vai ter domínio próprio em relação a evitar que emoções passadas voltem para o presente.
Trazer uma emoção passada para o presente não é meio parecido a olhar para trás? Né? A esposa de Ló olhou para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma coluna de sal, ou seja, paralisou. Então, se a gente ficar trazendo emoções de trás para agora, como é que eu sei isso? Quem nunca teve um impulso ou uma reação e fala assim, gente, não era para tanto, por que eu fiz isso? Ou, de repente, tem um processo educacional, fala, ó, eu, por exemplo, tinha coisas que minha mãe fazia, eu falei, nunca vou fazer isso com a minha filha. Quando eu tiver filho, jamais vou fazer isso. É justamente o que faz. É exatamente o que faz, depois fica se questionando, por que eu fiz, por que eu fiz? É porque a gente aprende. Criança aprende observando. Criança não aprende com o que é falado para ela. Um exemplo fala muito mais que uma palavra. Então a criança observa e vai repetir depois. E chega na fase adulta como uma criança repetindo, mesmo sabendo que não deveria. Aí depois vem culpa, vem uma série de emoções e aí entra toda essa ansiedade. Né? Mas é importante estar refletindo nisso daí. Só para encerrar, vai. Fala. Não, deixa eu encerrar aqui, depois a gente faz as perguntas. Eu costumo falar, e vou falar sempre aqui, o que mudou a minha vida foi ler Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Porque lá Jesus diz assim, se alguém te roubar alguma coisa, dele tudo, né? Dele a túnica, dele o sapato, não se incomode. Se alguém te bater de um lado, você der de outro. Se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Né? Ou seja, tudo que Jesus está orientando ali é para a gente não ficar brigando. É o Deus da paz, do amor. Só que o nosso cérebro não aceita isso. Entende? Né? Isso é pano para manga. Tem traumas, tem educação, tem cultura. Né? Eu venho de uma cultura japonesa, ela vem de uma cultura japonesa. Mesmo duas culturas japonesas não queriam se impor sobre a outra. Isso é uma das maiores causas, né, de brigas, de confusão, ansiedade, angústia, em todas as relações. Eu entro numa empresa, eu me acho superior àquela pessoa porque eu tenho um dom espiritual, o outro tem um dom espiritual, um talento que desenvolveu, de repente eu quero mandar no outro. E aí vou para o meu egoísmo, né, egocentrismo, né, ou narcisismo, de amar profundamente os meus pensamentos, que são onipotentes e perfeitos. Aí você vai para Romanos capítulo 1, começa a adorar a si mesmo. Eu me adorava a mim mesmo, dentro daquilo que eu acho que eu sei. Por outro lado, me achava um cocô, porque eu não sabia muita coisa. Aí vem a fracasso, eu sou burro, não presto, né? Mas aonde eu mando, entrava nela, pisava em cima dela. Entende o que eu estou dizendo? Não? E o ser humano é um ser complexo. E o primeiro passo, né, e aí veio essa questão espiritual, né, de observar as escrituras. Né? Agora, o difícil, por isso que muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, cara, isso é impossível de fazer. Porque na minha relação, se abaixar a guarda, eu estou lascado. Mas por isso, numa relação, nós casamos aqui com o propósito de ter família. Por esse propósito familiar, nós começamos a olhar para o mesmo lado. O único que podia apaziguar a nossa onipotência. E que nos ensinou a deixar de ser, deixar não, né? Diminuir a nossa onipotência. Porque nós construímos altares para nós mesmos, dentro da minha, né? Eu sei o orgulho da minha humildade, eu me amo. Então, e aí está lá em Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo, né? Como os romanos construíam um altar para si mesmos, se adoravam como deuses. E nós não mudamos ainda disso dentro da nossa cabeça. Dentro daquilo que eu sei, eu me acho especialista, não tem para ninguém, eu subo num tamanquinho e quebro na primeira curva, porque isso me gera, né, afastamento das pessoas que eu mais amo. E aí me vem solidão. Claro, isso aqui ó, dá para a gente ficar dias e dias discutindo a respeito desse assunto. Mas uma das causas da angústia e da ansiedade humana e espiritual é a mesma de Satanás, é a nossa onipotência mental. E aí vem as aflições, por quê? Porque nas aflições eu vou deixando de ser onipotente. Quanto mais fraco eu sou, mais Deus se faz presente na minha vida. E Paulo, só para encerrar, ele disse, já não sou eu mais que vivo, não é a minha onipotência, não é a minha consciência, mas Cristo vive em mim. Então o tratamento disso é um caminho de experiência com Deus, no amor de Jesus, e aí sim você vai
observar o quanto Deus é presente na sua vida. Não a sua onipotência, porque você fez com as suas mãos, com as suas obras. Por isso está lá, dai graças a Deus em tudo, ouve a Deus em tudo. Porque enquanto você na sua onipotência, ou eu na minha onipotência, me amava profundamente, não tinha paz, não tinha nada. Eu tinha medo de morrer, tinha medo de perder, porque eu dependia de mim. Hoje, cada vez mais, estou dependendo de Deus. E quanto mais nós praticarmos isso na dependência de Deus, menos ansioso eu fico, mais creio que realmente Jesus estava certo. E aí eu vou crer na ressurreição de Jesus, aí eu vou crer, vou expulsar demônios, você vai ver, e vou curar enfermos.